E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por você que clicou aí nesse link, nesse vídeo. Já quero fazer um convite para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, pegar o link e mandar para o máximo de pessoas que você puder, pois assim você nos ajuda muito. Se você gosta do tema Bíblia, teologia, mundo cristão, vem fazer parte conosco deste fantástico universo. Eu quero fazer um convite. Nós estamos aqui dando um panorama da carta aos Romanos. Eu quero te convidar a pegar um caderno ou papel e caneta. Então tá aqui, ó, meu caderno. Pega a sua Bíblia, a minha tá aqui, tá? Eu sempre deixo tudo no jeito aqui, ó, caneta, tá? Para você anotar. E se você puder, um marca-texto também para você anotar na Bíblia, tá bom? Nós vamos fazer aqui um panorama geral da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então nós vamos falar um pouco do contexto de uma forma bem resumida. É claro que não é um estudo profundo, mas é uma forma para você compreender no contexto geral a carta aos Romanos, tá bom? Então vamos lá. A carta aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, tá? É uma carta que contém 16 capítulos, certo? 16 capítulos, 433 versículos. Foi escrita ali entre o ano 55 e 57 depois de Cristo. O contexto dessa carta, ela foi escrita aos cristãos que estavam em Roma, lembrando que nessa época, neste período, o Império Romano governava, ele imperava sobre o mundo antigo. Então, nesse contexto, o imperador romano é que dominava esse período, né? E essa carta foi escrita aos cristãos de Roma. Lembrando que quando começa lá em Atos dos Apóstolos, a primeira perseguição para os primeiros, com relação aos primeiros cristãos, há uma dispersão dos cristãos. Os apóstolos permanecem em Jerusalém e os cristãos são dispersos. Nessa dispersão, o evangelho começa a chegar em outros lugares. E depois igrejas começam a ser estabelecidas em outros lugares. Essa carta ela é extremamente importante porque ela dá um resumo. Ela é uma carta teológica, né? Um estudo muito aprofundado da teologia. Quando a gente lê a carta aos Romanos, a gente consegue visualizar isso. Ele enfatiza a salvação, a fé em Jesus Cristo. Então nós precisamos falar sobre isso. Ele destaca também temas da justificação, né? Pela fé, a universalidade, o pecado, a graça de Deus e a vida no Espírito Santo, tá? Então é uma carta muito profunda, é uma carta que tem um contexto para o cristão extremamente importante. Se você nunca leu a carta aos Romanos, eu quero te convidar a ler a carta aos Romanos. O capítulo primeiro não, o primeiro ponto, perdão, tá? Apesar de também estar no capítulo primeiro, mas o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é do capítulo primeiro até o capítulo 3, a carta fala sobre o pecado e a justiça. Então, quando você inicia a leitura da carta, ele enfatiza a necessidade, o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade da justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, pecado e justiça, do capítulo 1 ao capítulo 3. O segundo ponto, ele enfatiza a justificação pela fé. Então, do capítulo 4 e capítulo 5, ele enfatiza a justificação pela fé. No capítulo 3, o item 3 que eu quero abordar é do capítulo 6 ao capítulo 8 e a ênfase está
na liberdade em Cristo, tá bom? Liberdade em Cristo. Tô olhando pro lado aqui que a minha anotação tá aqui. O item 4 que eu quero abordar é o plano de Deus para Israel, que está do capítulo 9 ao capítulo 11, tá bom? E o último ponto, quinto e último ponto, é a vida cristã prática, que está do capítulo 12 ao capítulo 16. Então são 5 ênfases, tá? Importantes para nós. Nós estamos fazendo uma divisão, né, da carta aos Romanos, dos 16 capítulos, em 5 pontos. Vou recapitular então. Primeiro, pecado e justiça. Segundo, anota aí, justificação pela fé. Terceiro, liberdade em Cristo. Quarto, o plano de Deus para Israel. E quinto, a vida cristã prática, tá bom? Então, se você não fez ainda a leitura da carta aos Romanos, eu quero te convidar, porque é um texto que nos traz um crescimento fantástico, tá? Agora, vamos fechar agora, pensando então no pecado e justiça, que é o item 1, que é capítulo 1 até o 3, o apóstolo Paulo ele inicia destacando a condição pecaminosa da humanidade. E depois ele enfatiza a necessidade da justificação pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas o Senhor, através da morte de Jesus, nos religa, nos traz de volta à presença do Pai. Item 2, justificação pela fé. O capítulo 4 e 5, o apóstolo Paulo ele explica o conceito central da justificação pela fé, tá? E fala da obra de Cristo com relação, ele faz uma ligação de Cristo com Adão, tá bom? Mostrando como o pecado aconteceu lá no início, né? O primeiro Adão e o segundo Adão, tá bom? Terceiro, para fechar, liberdade em Cristo, do capítulo 6 ao 8, Paulo ele aborda as questões da santificação e liberdade em Cristo, tá bom? Pecado e a capacidade de viver uma vida santa através do Espírito Santo. O item 4, perdão, plano de Deus para Israel, está no capítulo 9 ao 11. Paulo trata a relação de Deus com o povo de Israel e também mostra que isso faz parte do plano soberano de Deus. E o último item, a vida prática cristã, do capítulo 12 ao 16, o apóstolo Paulo ele conclui a carta com ensinamentos práticos sobre a vida cristã e também oferece conselhos como um líder, tá bom? E aí, você já leu a epístola, a carta aos Romanos? Se não, leia, é fantástico. Quero te convidar a fazer parte dessa fantástica jornada do estudo da Palavra de Deus através da leitura. Nós estamos agora, atualmente, hoje é dia 5, estou gravando dia 5/10/2025, iniciamos hoje, na nossa escola bíblica, o estudo da carta aos Romanos. Que Deus te abençoe. Se você não fez isso ainda, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, pega o link e manda para o máximo de pessoas que você puder. Vem fazer parte conosco desses que são sedentos por conhecer a palavra de Deus. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau.